palavra está com o pastor André. Deus o use e abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Deus é bom? Maravilhoso. Esse Deus é tremendo. Meu irmão, hoje não era o meu dia de ministração, mas o pastor acho que acabou se equivocando aí com a questão da escala, mas eu estou aqui. Eu tenho certeza que o que Deus tem falado ao meu coração vai nos ajudar. E Deus confirmou que é comigo, porque o pastor falou uma coisa aqui que, no finalzinho, sobre atitude, né? Para confirmar. Eu gostaria de falar com os irmãos sobre posicionamento, né? A gente tem aprendido, nesses últimos cultos, sobre a fé. Que a fé ela não é um sentimento, que a gente não precisa esperar esse sentimento, esse algo vir dentro da gente, transformar a gente e a gente começar a acreditar, não. Ela parte de um princípio de nós confiarmos em Deus. Ela parte de um princípio de nós depositarmos toda a nossa esperança em Deus. Isso está totalmente ligado com posicionamento. E nós, como servos do Senhor, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar frente às dificuldades que o mundo tem empregado sobre as nossas vidas. Nós precisamos nos posicionar como servos. Nós precisamos nos posicionar. Falta muito para a igreja hoje se posicionar como igreja. Não é verdade? Esse movimento de a gente alcançar as pessoas lá fora, muitas igrejas estão perdendo as características. Muitas igrejas estão trazendo os costumes do mundo lá fora para dentro das igrejas. E deve ser o contrário. A igreja tem que se posicionar como sal e como luz lá fora, para que as pessoas possam enxergar através das nossas vidas as diferenças. E aí sim decidir nos seguir. A gente percebe muito, hoje eu trabalho no mercado financeiro, e a gente percebe muito que muitos coaches têm utilizado muitas questões bíblicas com uma visão de abençoar a outra pessoa. Isso não é errado, não é errado. Não é errado a gente sonhar com algo melhor para as nossas famílias, não é errado a gente sonhar com as bênçãos que o Senhor tem prometido sobre as nossas vidas. Não, isso não é errado. Mas o princípio de tudo, ele tem que estar ligado em nós nos posicionarmos e queremos estar próximo daquele que nos abençoa. Como posicionamento, nós não devemos apenas querer a bênção, mas nós precisamos buscar o relacionamento, nós precisamos buscar a intimidade, nós precisamos ser amigos de Deus. E eu queria compartilhar um texto com vocês, que está lá em Lucas, capítulo de número 5, que fala sobre a pesca maravilhosa. A palavra do Senhor ela nos fala assim, ó. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, que é Pedro, Jesus pediu que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te o largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam-lhe grande quantidade de peixes e rompiam-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim,
por que eu sou pecador? Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou-se dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante você será pescador de homens. E arrastando-se eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Feche teus olhos. Pai, eis-me aqui, Senhor, e eu me coloco na brecha nesse momento, Senhor. Eis-me aqui como servo do Senhor, Deus, com todas as minhas falhas, os meus defeitos, Senhor. Eu me coloco na brecha, Senhor, e peço, Senhor, que com a tua imensa misericórdia, o Senhor possa derramar da tua graça sobre a minha vida e que eu possa transmitir para a tua igreja, Pai. Que nós possamos aprender mais do Senhor esta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. É um texto muito interessante, é um texto muito conhecido. É um texto que ele fala sobre a pesca maravilhosa. Estava ali Jesus ensinando próximo à praia, e a multidão o espremia. E aí ele percebe que 2 barcos estavam ali encostados. E ali alguns homens já estavam ali lavando as redes, depois de uma noite, de uma madrugada de pesca. E ali ele monta num desses barcos e pede ali para Simão Pedro, fala assim, ó, vamos mais para o fundo. E ali ele continua as ministrações, continua a ensinar o povo. Terminando isso, ele fala assim para Pedro, Pedro, lança a rede novamente. E aí Pedro lança essa rede. E aí o que acontece? A pesca maravilhosa. Era tanto peixe, que Pedro precisou pedir reboque. Pedro precisou chamar os homens que estavam no barco próximo para ajudar a arrastar essas redes, de tanto que era peixe. Chegando na praia ali, Pedro ele percebe quem era Jesus. E ele se prostra diante do mestre. Ele se prostra diante do mestre e ali confessa o quanto ele era pecador. E Jesus fala assim para ele, larga tudo, porque daqui em diante eu vou fazer de você pescador de homens. E o que Pedro faz? Pedro larga tudo e segue Jesus. Sabe o que eu aprendo nessa história? Sobre o posicionamento. Muito interessante que essa primeira pesca, os homens ali, eles pescaram a madrugada toda. E obtiveram sucesso? Não obtiveram nada de sucesso. E tem momentos nas nossas vidas que nós vamos viver esse ciclo, que nós não vamos conseguir alcançar o sucesso. Faz parte das nossas vidas. A palavra fala que o mundo já é do maligno. A palavra ela nos fala que nós devemos ter bom ânimo. Em nenhum momento o evangelho ele fala que se você vir para Jesus, você não vai ter mais problema. Mas é muito claro que o evangelho fala que quando você vem para Jesus, você adquire estratégias e o fardo se torna mais leve. A sabedoria do céu é derramada sobre a sua vida para que você possa enfrentar o seu problema e você possa romper em fé. Então esses homens ali, eles não pescaram nada. Mas a palavra fala que eles começaram a lavar a rede. Sabe o que eu aprendo aqui? Que não há espaço para desistir. Não há espaço para retroceder. Não há espaço. Porque esses homens pescaram a madrugada inteira e não pescaram nada. Mas eles estavam ali lavando a rede. Sabe o que isso demonstra? Que eles estavam deixando o material pronto para a noite seguinte. Tem muitos momentos nas nossas vidas que nós precisamos insistir, que nós não podemos desistir, nós não podemos parar pelo meio do caminho. Isso é posicionamento. Esses homens, sem conhecer Jesus, eles já estavam tendo posicionamento. Eles estavam ali lavando as suas redes para que ela pudesse secar e ficar pronta para o dia seguinte, mesmo não havendo pegado nada de peixe. Eles poderiam muito bem ter abandonado tudo e falar, quer saber? Não vou pegar mais nada. Não vou mais pescar aqui não, deixa a rede aí. Sabe, quando às vezes
por falta de maturidade, bate nas nossas vidas aquela irritabilidade, e a gente fala assim, não quero mais saber, desisto, sabe? Mas com eles não, eles estavam ali lavando a rede. E tudo isso é percebido por Jesus. E aí Jesus monta num desses barcos, monta, e pede para Pedro levar ele para mais fundo. Vai mais lá para o meio do mar, Pedro. Agora lança a rede. Pedro era um empresário da pesca. Pedro era um homem experiente. Ele poderia muito bem falar assim, para com isso. Eu pesquei a noite toda, eu não pesquei nada. Como? Eu vou me desgastar? Eu vou me desgastar? Sabe o que eu aprendo aqui? A experiência ela é importante. Mas para viver o sobrenatural de Deus, nós temos que nos derramar diante dele. É necessário. É necessário. Porque Pedro poderia falar assim, imagina, eu não pesquei nada, eu não vou gastar gasolina aqui não. Eu não vou mais lá para fundo. Não. Mas ele, o que ele faz? Ele ouve a voz de Jesus. E ele toma um posicionamento. Eu vou tentar mais uma vez. E ele lança a rede. E a pesca é maravilhosa. A pesca é maravilhosa. E ali ele enche as suas redes, ele pede ajuda. Ele pede ajuda. Esses dias eu estava pensando. Jesus opera um milagre ali diante de Pedro e diante daqueles homens. E chama eles, fala assim, daqui para frente larga tudo e vocês serão daqui para frente pescadores de homem. E ali eles têm um posicionamento de largar tudo e seguir Jesus. Eu fiquei pensando, será que se eles não tivessem pegado nada de peixe, e Jesus fala assim, não serve essa pescaria, larga tudo aí, cara, você é um cara que não deu certo, então larga aí essa pescaria, agora me segue, e vamos ser pescador de homens. Talvez hoje, para as nossas histórias, a gente poderia falar assim, cara, foi um cara que não deu certo e ele resolveu seguir Jesus. Foi um cara que profissionalmente, ele se frustrou e ele resolveu seguir Jesus. Mas sabe o que eu aprendo? O posicionamento que mesmo na abundância, no momento de crise, Pedro ouviu Jesus, se posicionou e lançou a rede. Mas no momento que ele estava rico, que ele estava próspero, vamos dizer assim, onde a pesca foi maravilhosa, onde ele pescou muitos peixes, ele também se posiciona da mesma forma. Está entendendo? Tudo isso é posicionamento. Eu com pouco, eu preciso me posicionar. Eu com bastante, eu preciso me posicionar. Paulo fala isso. Eu já aprendi a viver com muitas coisas, já aprendi também a não ter nada. Paulo fala isso. Isso é posicionamento. E Pedro ali, no auge da sua carreira profissional, vamos dizer assim, onde ele tem pegado ali muitos peixes, ele larga tudo. Esses dias eu estava falando com um empresário, e aí ele conversando para mim, a empresa dele, ele começou a empresa no fundo da casa da avó dele. E ralou, e eu venho acompanhando a história desses dois meninos, e ralou, e a empresa foi crescendo, eles foram para uma chácara, uma empresa de refrigeração, e ali ele foi ganhando corpo, foi ganhando clientes. Aí esses dias eu estava ouvindo as ministrações dele, eu falei assim, nossa guerreiro, que bênção, cara. E ele falou assim, cara, eu me lancei no meu chamado. E eu conheço um pouco da vida financeira dele, e ele está no auge da carreira profissional dele, mas ele se posicionou, está entendendo? Talvez o sonho dele ter almejado a se tornar um empresário de sucesso, talvez não era o sonho de Deus, e ele entendeu isso. Ele continua com a empresa dele, mas agora ele se lançou verdadeiramente para o chamado dele. E foi isso que Pedro fez. E é isso que muitas vezes falta para nós nos posicionarmos.
como filhos e servos do Senhor. Nós precisamos nos lançar, não olhar para trás. Sabe quando Deus fala assim para Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar? O cara era rico, o cara era fazendeiro, o cara tinha um monte de animais, mas isso não importava mais para ele. Ele se posicionou e falou assim, não, eu vou seguir, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu não sei para onde ele vai me levar, mas eu confio e eu me entrego diante dele. E o ato de se entregar parte do nosso posicionamento. Sabe o ato de entregar um filho que ele e a esposa estavam ali esperando por muitos e muitos anos, e preparar um sacrifício, e o filho no meio do caminho falar assim, ó, mas cadê o cordeiro, pai? Deus há de preparar. Deus há de preparar. Isso é posicionamento, é confiar. É confiar. Ele poderia muito bem falar assim, peraí, Deus, você me prometeu um filho, que é conhecido como filho da promessa, a minha esposa não podia mais ter, nós éramos mais velhos, e agora o Senhor nos concedeu esse filho, e agora você está falando que é para a gente sacrificar ele? Ele poderia bater de frente com Deus, mas não, ele se posiciona, ele decide confiar, e ali ele leva o filho para o sacrifício, e quando ele está com aquele martelo pronto ali para sacrificar o filho, um anjo grita, brada, fala, não, cara, não precisa fazer isso, porque você conseguiu demonstrar a sua fidelidade a Deus. Isso é posicionamento. Isso é posicionamento de um pequenino que foi ali deixado pelo seu pai, esquecido no campo, onde o profeta foi ali ungir um rei. Mas quando a unção é derramada sobre a vida dele, ele já começa a se posicionar como rei, mesmo não vivendo o reinado. E ali ele vai enfrentar aquele gigante que tinha ali afrontado todos aqueles homens de guerra, escarnecendo ali todos aqueles soldados, ali todo o povo de Israel. E ali aquele jovenzinho vai com medo, mas ele se posicionou. E ele vai ali em nome do seu Deus. Ele vai em nome do seu Deus. E ele derrota aquele gigante. Ele se posicionou. Mas em certos momentos da vida dele, faltou também o posicionamento. Olha que loucura. Faltou o posicionamento. Foi o que aconteceu com a sua família, por um erro dele, de cobiçar a mulher do próximo. Olha o que aconteceu com a família dele, com a filha dele. Olha a falta de posicionamento também que pode nos acarretar. Olha o que aconteceu com Saul. Não respeitou a autoridade. O profeta falou assim, é só eu que posso fazer esse sacrifício. Espera porque eu estou chegando. E ali ele tenta antecipar as coisas, ele perde seu reinado. Olha o posicionamento de José. Deus revela para ele um sonho. E ele conta esse sonho para sua família, e ele já começa a se posicionar a viver esse sonho. Eu falei isso na minha ministração passada. Nós precisamos aumentar as nossas expectativas em Deus. Nós precisamos aumentar as nossas expectativas. Isso é se posicionar. Isso é se posicionar. E ali aquele jovenzinho conta, e ele é zombado. Ele é zombado pelos da sua casa. Fala, cara, você está ficando louco. Como a gente vai se prostrar diante de vocês? Eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo o mês passado. Lá no meu trabalho, a gente tem metas. E aí tinha um desafio. Tinha um desafio de 1000 pontos. E era dia 19. Tudo que a gente produz lá, ele gera pontos, para vocês entenderem. E era dia 19. Eu estava com 48 pontos. Então, peraí, foi 19 dias e eu só tinha feito 48. Então, faltava 952 pontos em mais 11 dias. E o meu time, os meus amigos, estavam com 300, 400, 350 pontos. E aí o nosso gestor pediu um compromisso. Quantos pontos você vai entregar? E eu, pela fé, porque Deus tem ministrado isso no meu coração, eu preciso me posicionar. Então, eu me posiciono, confio e vou para cima.
e vou romper em fé. E aí eu falei assim, eu vou fazer 1000 pontos. E é muito engraçado, porque ele falou, olha, eu não estou desacreditando de você. Cara, super do bem. Não estou desacreditando de você, mas, cara, me conta essa matemática. Em 19 dias você fez 48 pontos. Agora em 11 dias você vai fazer 952 pontos, é isso? Me conta como vai ser essa fórmula, né? E eu falei assim para ele assim, cara, eu vivo pela fé e eu vou conseguir. Eu lembro que eu coloquei na minha agenda, tá todo mundo me zoando, mas eu vou fazer 1000 pontos. E ali eu fui, eu me posicionei. E aí eu fui, e fui, e fui, e fui, e fui. Meus irmãos, sabe com quantos pontos eu terminei o mês? Com 1.600 pontos. Tá entendendo? É um exemplo simples. É você se posicionar. Sabe quando você olha para sua casa e você fala assim, a minha casa tem jeito. A minha família tem jeito. Eu vou começar a enxergar de forma diferente. Eu vou começar a viver de forma diferente. Foi isso que aconteceu com José. Foi isso. Deus deu para ele, falou assim, eles vão se dobrar diante de você. A partir dali, ele começou a viver, a enxergar a vida dele de uma forma diferente. É verdade, passou por altos e baixos. Ele foi vendido como uma mercadoria ali pelos seus irmãos. Mas ali, na casa de Potifar, ele não começou a viver o reinado do trono? A Bíblia fala que tudo que ele fazia, prosperava. Não é? O que precisou acontecer lá na escassez, lá no palácio? Precisou que as coisas prosperassem para que ele pudesse acumular alimento, para que na escassez ele pudesse ali dividir com o seu povo. Então ali ele já começou a governar. Naquela cadeia, ele decidiu governar. Ele não decidiu ficar murmurando, ele não decidiu ficar assim, ai meu Deus, ai minha vida, Deus não olha para mim. Não, ele se posicionou. Aqui não é o meu lugar. E tem momentos das nossas vidas que nós temos que entender e falar assim, ó, é uma fase. Essa fase não é para sempre. Eu vou romper em fé, eu vou confiar, eu decidi me entregar, eu decidi me posicionar. Tem uma história que eu gosto muito, e aí eu queria que vocês refletissem. Deus falou que vai mandar chuva. E aí tem 2 agricultores. Aquele que fica de braço cruzado esperando a chuva para ele começar a arar, ou aquele que na sequidão mesmo, já sabendo que Deus vai mandar a chuva, ele começa a arar a terra ali, mesmo na sequidão. Pensa comigo. Quem será que Deus vai abençoar primeiro? Aquele que fica esperando vir a chuva para que ali ele possa arar a terra e plantar? Ou para aquele que mesmo na seca ele está ali plantando já sabendo que Deus vai mandar a chuva no tempo certo? Fé é posicionamento. Fé é posicionamento. Olha para Moisés. Moisés ali, diante de Faraó. Ele precisou se posicionar. No primeiro momento ele não queria, ele ficou ali debatendo com Deus, falando, não, eu saí de lá fugido, como assim? Eu sou um homem de fala difícil. E aí Deus mostra para ele, fala assim, sobre você está a minha graça, está o meu poder, e vai lá falar com o Faraó. E ali ele vai com autoridade, e ali ele vai com liderança, e ele insiste por 10 vezes. Ele não poderia chegar para Deus e falar assim, ó, chega. Não, já fui a primeira, a segunda, a terceira, a quarta vez. O coração desse homem é duro demais. Todas essas pragas estão sendo derramadas aqui. Não, esse cara não vai se dobrar, não. Não, chega, Deus, vamos tentar de outra forma. Não poderia, mas ele persiste. A persistência também faz parte do nosso posicionamento. Eu não posso desistir da minha casa. Eu não posso desistir da minha família. Eu não posso desistir dos meus filhos. Eu não posso. Eu tenho que, dobrar o meu joelho. Isso é posicionamento. Isso é posicionamento. E ali ele vai, liberta o povo. Ele liberta o povo. Por quê? Porque ele se posicionou.
ele entendeu o seu chamado, ele entendeu o seu propósito e se posicionou, ele persistiu. Quando você olha para todos os homens da fé, não foi mar de rosa, não foi, é luta, mas precisamos persistir. E cada vez mais a Bíblia tem falado que o amor tem se esfriado, cada vez mais nós precisamos persistir. Nós devemos nos posicionar e devemos persistir. Persistir no nosso momento de oração, porque não é com força. Eu estou aqui falando para vocês que nós devemos persistir, mas com a estratégia de Deus. É em oração e é em palavra. É em oração e em palavra. Os dias são maus. Gente, eu tenho uma notícia para dar para vocês. E não é ser pessimista. Não é. Mas a tendência é as coisas afunilarem ainda mais. E como nós vamos conduzir isso? Como que nós vamos trabalhar o nosso eu? Como? Como? Vai ser através do nosso posicionamento. A gente vai romper em fé se nós nos posicionarmos, se nós verdadeiramente nos lançarmos. Olha o exemplo dessa história aqui. E Pedro teve momentos que ele oscilou em toda a carreira dele. Ele oscilou muito, porque faz parte da nossa fraqueza humana. Mas o que nós não podemos fazer é desistir. Ah, pastor André, mas ele negou ali Jesus por 3 vezes e ele abandonou a carreira. Mas Jesus foi ao encontro dele. E talvez se hoje você entrou aqui falando assim, ó, eu vou abandonar a carreira. Jesus vai ao teu encontro e fala assim para você, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Não é? O nosso Deus é um Deus de segunda chance. É um Deus de segunda chance. Eu tenho certeza que Jesus só se posicionou dessa forma porque ele sabia que Pedro iria se voltar para Jesus. Porque quando eles estavam ali na praia, eu fico imaginando ali Pedro todo envergonhado, olhando para Jesus. Eu fico imaginando. E olha o homem que Pedro se tornou, olha a autoridade na pregação dele. Olha a autoridade. Ele se diminuiu e Jesus ali pôde ser manifestado através da vida dele. Tanto é que na entrega dele ali, quando ele foi ali ser morto, ele falou assim, eu não mereço ser crucificado da mesma forma que foi o meu mestre. Pode me crucificar de ponta cabeça, porque eu não sou digno. Olha isso. Desprendimento do nosso eu. Desprendimento. E para nós nos desprendermos dos nossos eus, nós precisamos nos posicionar verdadeiramente. Foi isso que Paulo fez. Paulo fala, eu não mereço nem ser chamado de discípulo, de servo. Mas também ele fala que aquele quem muito pecou também muito amou. Ele fala da graça de Deus. E essa graça que tem que nos inundar, essa graça que tem que ser manifestada através das nossas vidas. E que nós possamos nos posicionar verdadeiramente. Precisamos nos posicionar. Os dias são maus, cada vez mais a igreja vai precisar se posicionar. Como servo. Com as ferramentas certas. Com as ferramentas certas. Através da palavra, através da oração. Através da palavra, através da oração. Amém? Amém? Meu irmão, uma palavra simples, que Deus tem falado muito ao meu coração. André, se posiciona. Se posiciona. Eu trouxe isso para vocês esta noite. Se posiciona. Se posiciona. Comece a enxergar as coisas de uma outra forma. Comece a buscar estratégia em Deus. Comece. Porque eu tenho certeza que o fardo que talvez você está carregando hoje, ele será muito mais leve com as estratégias de Deus. Eu tenho vivido isso, meu irmão. Ontem eu estava no leito, lá na cama em casa, e eu falando isso para a Fran, falei, Fran, troca de fardo com Deus. Começa a se posicionar. A gente como cristão, a gente precisa se posicionar e saber que Deus está no controle de todas as coisas. E que no tempo certo, Ele vai operar o seu milagre. Mas a gente precisa começar a viver o milagre. Não é? A gente viu na ministração passada que Jesus fala assim, cara,
esse alimento aqui são para os meus. E a mulher fala assim, cara, mas até das migalhas os cachorros se alimentam. O que ela está falando para Jesus? Se o Senhor me der um pouquinho, eu tenho certeza que eu vou ser sarado, eu vou ser curado. É isso que nós precisamos entender. O poder de Deus, o senhorio de Deus sobre as nossas vidas e nos lançarmos. Foi isso que Pedro e aqueles homens fizeram. No momento, no ápice da carreira deles. Vamos dizer assim, na fartura, eles se lançaram ali e abandonaram tudo. E decidiram seguir o Mestre. Amém? Feche teus olhos. Pai, nós estamos aqui, Senhor, meu Deus, nesta noite. E queremos verdadeiramente nos posicionar, Deus. Queremos verdadeiramente nos lançar diante do Senhor, Pai. Deus, nos ajuda, porque muitas vezes nós somos fracos mesmo, Deus. Muitas vezes nós fraquejamos, muitas vezes assim nós até desanimamos, Deus, até pensamos em desistir. Mas eu te peço, Deus, com a tua imensa misericórdia e com o empurrão, Senhor, meu Pai, o incentivo do teu Espírito Santo, que tem falado no nosso coração, que tem soprado nos nossos ouvidos, Deus, que nós possamos persistir, que nós possamos nos posicionar verdadeiramente, que venhamos nos romper em fé, Deus. Nós queremos entregar os nossos passos, Deus, que esta noite verdadeiramente nós possamos largar todas as nossas redes, Senhor. Nós verdadeiramente possamos abrir mão das nossas redes e possamos verdadeiramente seguir o Senhor. E que o Senhor verdadeiramente tem nos chamado, Deus, para sermos pescadores de homens, Deus. E que cumpra, Senhor, o teu propósito, o teu sonho, não o meu sonho, Deus, mas o teu sonho sobre a minha vida, sobre a vida da tua igreja, Deus. Eu entrego a ti esta noite, em nome de Jesus. Me ajuda, Deus. Ajuda a tua igreja a verdadeiramente se posicionar, a verdadeiramente confiar no Senhor, a verdadeiramente depositar toda a nossa esperança no Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Nos ajuda, Deus, a arar a terra, mesmo no tempo de seca, Senhor, sabendo que o milagre vai acontecer e que no tempo certo o Senhor vai mandar a chuva. Eu confio e eu entrego os meus passos a ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Se Deus é por nós, em todos os momentos da nossa vida, Ele é a resposta mesmo, viu? Que Deus abençoe vocês, eu agradeço pela oportunidade aí, e Deus é bom, Ele é maravilhoso, e Ele está no controle das nossas vidas. Só cabe a nós verdadeiramente nos posicionarmos e nos lançarmos e buscarmos aprender mais dEle, amém? Porque com mais intimidade, mais nós vamos entender o poder dEle, mais nós vamos nos lançar, e nós vamos conseguir entender que menor são os nossos problemas, menores são as nossas aflições, e nós vamos conseguir romper em fé e vamos vencer os nossos medos. Amém? Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Amém.